Então vamos aqui, tema da mensagem, faça o seu melhor. Por favor, eu queria que você anotasse hoje os versículos. Eu não vou poder esperar que todos encontrem, porque senão vai diminuir aqui meu tempo. Então, tenta ser rápido aí só anotando, tá bom? Depois você confere. Em Eclesiastes, capítulo 9, esse eu gostaria que você deixasse marcado na sua Bíblia. Abre e deixe marcado esse, que é o tema principal. Eclesiastes 9, no verso 10, é um texto que eu considero daqueles, irmãos, que nós devemos sempre deixar ele guardado, marcado na nossa Bíblia. E reler, e visitá-lo vez por outra, de novo e outra vez. Eclesiastes 9, 10, que diz: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Outra versão fala, todas as tuas forças. Eu prefiro essa. Faze conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Eu vou ler mais uma vez. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. E eu preciso, de antemão, já separar aqui alguns conceitos. Note que esse texto especificamente está falando da sepultura e não da eternidade. Certo? Sepultura. Quando a pessoa morre, por óbvio, ela não consegue fazer mais nada. Você entende assim? Concorda com isso? Amém, irmãos? Vocês estão com raiva de mim? Amém? Então tá bom. Eu digo que é fazer o melhor possível em conformidade com as próprias forças. Em outras palavras, ter um equilíbrio, tanto quando você é uma pessoa proativa, quanto quando você precisa de descanso. Porque o que adoece algumas pessoas, irmãos, é exatamente a falta de equilíbrio. Talvez você não saiba, mas esta é uma geração que nós consideramos a mais adoecida de toda a humanidade quando nós falamos de saúde mental. Você não via na sua infância as pessoas tendo problema com ansiedade, com depressão. Eram casos muito raros. Era coisa difícil, você não via isso no cotidiano. Ou você lembra disso? Fulano foi se internar porque está com ansiedade, está com crise emocional, está com depressão, está com agorafobia, está com fobia social, está com TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Você não via falando essas coisas. Existiam, mas não eram todas as pessoas que tinham isso. Hoje o que mais tem são pessoas com problema de ansiedade. E uma destas classes de pessoas, elas são atingidas especificamente no ambiente de trabalho. Irmãos, tem pessoas que só em pensar em ir trabalhar, ela já fica mal, já dá uma angústia, já dá uma sensação ruim. Eu perguntaria, alguém aqui já passou por isso? Só em pensar em ir para trabalhar, misericórdia, dá aquela coisa ruim. Tem pessoas que choram. Tem pessoas que sofrem, irmãos, sofrem só em pensar em ir para o local de trabalho. Porque aquele local de trabalho já tornou-se para ela um local considerado como hostil. A pessoa não se sente à vontade, ela não tem prazer de estar ali. Você está me entendendo? Então é preciso haver um equilíbrio. Ser proativo é importante. A bem da verdade, eu diria que todo bom cristão é proativo. Todo bom cristão não aguenta ver a coisa por fazer e não fazer nada. E ficar só olhando, e ficar só observando. Eu sinceramente penso que é algo natural, algo normal do cristão ser uma pessoa de colaboração, de estender a mão, de querer ajudar de alguma maneira. Você está me entendendo?
Mas isso também precisa ter equilíbrio. Se você não tem equilíbrio e você, tudo que tem pela frente, você se mete, olha para o seu irmão aí. Será que essa pessoa é assim? Tudo, se mete com tudo, irmão. Parece que tem um farnizinho, um futrucão, que não aguenta ficar quieto. Não está com problema nenhum, aí vai arrumar problema dos outros. Se meter no que não deve. Se meter nas coisas que não tem nada a ver. Note, ofertar ajuda de novo é uma coisa natural, deve ser natural para nós. Oferecer ajuda deve... Olha para mim, olha para cá. Oferecer ajuda deve ser uma coisa natural para nós. Mas você tem que saber escolher onde você deve ou não entrar. Porque tem coisas que não te cabem. Tem coisas que você só vai atrair problema para a sua vida. Que você deveria passar sem aquilo. Ora, por que eu vou me meter na coisa? Eu acho que uma das coisas, pelo menos para mim, não sei se para todos, para os demais também é assim, mas para mim, uma das coisas mais inquietantes é ver alguém em sofrimento, dar um bom conselho e depois ver a pessoa fazendo tudo de novo. Outra vez, e de novo, repetindo o mesmíssimo erro. Irmãos, sinceramente, para mim, chega uma hora que é melhor se afastar. Deixar a pessoa à vontade, deixar ela fazer o que ela quer fazer. Porque se você ficar tentando intervir, você vai adoecer. Você vai criar um ranço, você vai criar uma inimizade, você vai criar sensações e sentimentos que são nocivos à sua própria saúde. Compreende o que eu estou falando? Então não escolha. Seja proativo, sim, no trabalho, na família, onde for. Mas escolha onde você cabe. Porque não se engane. Não é em todo lugar. Existem lugares... Repete comigo, por favor, para ficar bem fixado. Certo? Existem lugares que te suportam. Obviamente estou falando lugares, mas me referindo a pessoas. Tá claro? Existem lugares que te suportam. Repete. Existem lugares que te suportam. Existem lugares que te celebram. De novo. Existem lugares que te suportam. E existem lugares que te celebram. Escolha. Onde você é celebrado? Onde as pessoas têm prazer em ter você ali? E onde você é tolerado? Você nota na cara das pessoas que se elas pudessem fuzilar você, lançar um raio laser, derretia você ali, ainda botava no lixo. Sumiu, ninguém viu. Então escolha com cuidado. Nem todo lugar te cabe. Amém? E o descanso. Você precisa ter momentos de descanso. Ter momentos prazerosos. Eu digo sempre, pelo menos aos meus pacientes eu digo muito. Você precisa incluir na sua rotina alguma atividade prazerosa. Que poderia ser o quê, pastor? Sei lá. Lá vem o Chaves. Sei, para algumas pessoas, sentar ali 15, 20 minutos, vendo um programa de TV, vendo um programa de calouros, certo? Eu gosto. Muitas vezes, eu acho que quase ninguém gosta lá em casa, mas eu gosto de botar aqueles compilados que tem, só de aqueles calouros que vencem, esse negócio extraordinário. É bom ver vitória. Você não gosta, não? Eu acho o máximo, eu gosto muito de ver vitórias, pessoas assim que chega toda quietinha, que ninguém dá nada pela pessoa, daqui a pouco ela explode. Maravilha, é bom, é gostoso. Assistir uma coisa que te faça rir. Me ajude, por favor, faça aí uma enquete, me ajude. Pergunte para essa pessoa. O que você faz para se divertir? O quê? Quais são as atividades prazerosas que você inclui na sua rotina? Quais são as atividades prazerosas que você inclui na sua rotina? Irmão, essa semana mesmo, eu falei para um paciente meu,
você precisa incluir. Aí ele fala assim, Ricardo, mas eu não tô, tá ruim de dinheiro. Porque ele pensou em quê? Olha o tipo de diversão da pessoa. Praia. Aí eu falei, tá tão caro assim ir pra praia? Ele falou, você tem ideia de comprar uma peixada lá? Eu falei, não, você tá entendendo errado, querido. Eu tô falando de sentar na areia, olhar para o mar, ouvir as ondas. Irmãos, tem pessoas que não aguentam ouvir nem o silêncio. O próprio silêncio incomoda a pessoa. A vida está muito estressante, então você tem que tomar cuidado. Incluir uma atividade prazerosa. Aí ele pensou. Aí eu falei assim, não tem um joguinho tabuleiro? Ele falou, rapaz, eu estava pensando nisso, rapaz. Não sei, eu vou lá ver. Lembrei de Daliano. Falei, rapaz, tem uma amiga minha, se ela tivesse aqui, ela te dava uma lista imensa de coisas que você podia comprar, de jogos de tabuleiro. Ele falou, não, rapaz, tem um lá. Aí ele falou assim, a dedonha. Mas é 350. Eu falei, como é? Que diabo de adedronha cara é essa, meu? Ele falou, não, é porque assim a gente aperta. Aí eu falei, não, meu filho, eu tô falando de papel, de escrever, de pensar, de sorrir, de se divertir. Estamos desaprendendo, irmãos. Estamos desaprendendo a viver. Porque para nós viver se tornou rotina de trabalho, trânsito, problemas, contato com algumas pessoas, algumas delas até toleráveis, outras delas você só convive que é o jeito, você nasceu naquela família, não tem mais o que fazer, mas não sabe viver. Estamos desaprendendo a sorrir. Dá uma olhadinha para a cara do teu irmão. Pode observar, quando a gente está relaxado. Eu fiz essa pesquisa. E eu comecei comigo mesmo. Certo? Quando estamos relaxados, a maioria de nós fica assim, ó. Pode observar. Irmão, isso é boca de velha. Nós já estamos treinando para a velhice. Você pode observar. Ou então assim, ó. E por aí vai. Porque desaprendemos a sorrir. Desaprendemos a observar coisas singelas. Como uma flor. Como a lua. Como as estrelas. Qual foi a última vez, pergunte para os irmãos, a última vez que você parou só para ficar olhando para o céu? Pergunte, por favor, estou pedindo. Você é teimoso, não? Isso. Qual foi a última vez? A última vez que você deitou no chão para ficar olhando para o céu e imaginando as formas das nuvens. Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você ficou admirando uma lua nova? Eu vou te dar uma notícia péssima para alguns, boas para outros. Você mora onde as pessoas pagam para tirar férias. Ouviu? Você mora onde pessoas pagam para tirar férias. E você não desfruta. Porque tem sempre a miséria, a desgraça do dinheiro para observar. Para ir numa praia, irmãos, a pessoa já pensa quanto vai gastar. Quanto é que está a passagem de ônibus? R$4,90. Já? Como é que vocês estão pegando ônibus? Deus é mais. Para a maioria de nós, seriam 2 ônibus. Para cada pessoa, evidentemente. Tem a turma aí que paga meia. Já dá uma força, já dá uma ajuda. Você não consegue ir na praia preparado para um picolé?
Cadê a turma que levava a farofa? Cadê a turma que fazia marmita e amarrava com o pano de prato? Não, agora temos que ir no restaurante comer. Não sou nada contra não, tá, irmãos? Embora eu não goste de barulho, mas se você pode, certo? Comer lá um peixe. O que mais? Hã? Camarão? Bem. Lagosta? Muito bem. O que mais? Batatinha? Por que não? Um arrozinho? Tapioca? Um pirão. Ai, meu Deus. Um pirão com arroz e peixe frito. Ah, coisa boa. Vou parar por aqui que tá dando fome já, tá? Mas por que você não consegue, num dia que não tá muito bem, a coisa tá meio apertada, dizer assim, eu vou dar uma volta ali na praça? A gente não faz, irmãos. Bom, para ser bem sincero com você, quem me conhece de perto sabe que eu sou muito caseiro, mas é muito caseiro, tá? Muito. Eu gosto muito de estar em casa e de preferência no meu quarto. Mas eu posso dizer para você que esse não é o padrão. Não é o padrão melhor, não é o normal, certo? É o meu normal, mas não é o normal dos outros. E é preciso equilibrar proatividade e descanso. Agora segure forte na mão do seu irmão sem machucar. Diga para essa pessoa, se você não parar de vez em quando, a vida vai sugar você. Sugar você. E você pode se tornar aqueles velhos ou velhas ranzinzas, cri-cri, que ninguém suporta. Porque passou a vida inteira só com lutas e lutas e lutas e lutas e lutas e problemas e problemas e problemas e não parou para viver. Então pare e viva. Amém? Agora diz pro teu irmão, não é fácil não. Não é fácil. Para algumas pessoas, para ela conseguir fazer isso, ela vai ter que frear, irmãos, e é freando uma Scania descendo uma serra. É extremamente perigoso, porque a rotina da pessoa já está muito entranhada nesse corre-corre. Não pode parar de vez, mas vai tentando aos poucos. Tudo bem? Aproveitar o pouco tempo que temos para lançar as nossas sementes. Você precisa, às vezes, irmãos, lembrar de que nós somos semeadores natos. Então, fazer o bem às pessoas não significa esperar delas alguma coisa. Entenda que para o cristão, o fazer o bem é lançar sementes. E ainda que essa pessoa não possa, ou até mesmo que ela não queira retribuir, que ela nem reconheça o bem que você fez, continue fazendo. Talvez não por ela, mas continue fazendo. Não deixe de fazer porque você se decepcionou. Sim, é possível o ser humano causar tantos traumas em outros que a pessoa chega a desacreditar. Ela começa a pensar assim, vale a pena mesmo? Vale a pena ajudar? Vale a pena estender a mão? Vale. Porque se as pessoas não reconhecerem, aquilo é uma semente que vai direto para o seu futuro. E acredite, você vai colher. Todo o bem que você fizer, você vai colher. A Bíblia comprova, é impossível você não colher. Porque Deus não fica devedor de nada a ninguém. Está escrito. Deus não fica. E também está escrito, o bem que você faz ao pobre está emprestando a Deus. Então ligue os pontos. Se eu faço por quem não pode, eu estou fazendo para Deus. E está escrito que Deus não fica devedor de nada a ninguém. Então Ele vai retribuir. Nós não partimos desse princípio de querer,
mas vamos receber. Então façam. Faça com sabedoria, faça com equilíbrio, com equidade, mas faça. Amém? Vamos avante, irmãos, essa introdução ficou muito longa, vamos caminhar aqui. Gênesis 14, no verso 22 e 23, eu não vou poder esperar você ler, então, abrir, então, marque aí rapidinho, tá certo? Gênesis 14, 22 e 23, fala, principalmente nos versos anteriores do 22, né? Os versos anteriores a este, fala que quando Ló, sobrinho de Abraão, se tornou prisioneiro, ele estava morando em Sodoma, se tornou prisioneiro dos inimigos de Sodoma. Chegou a notícia para Abraão, e Abraão, ele não tinha recebido um novo nome ainda, Abraão, o nome ainda era Abrão mesmo, tá? Chegou a notícia para ele, teu sobrinho foi levado prisioneiro, escravo, cativo. O Abraão fez o quê? Ele preparou 300 jovens, nascidos na sua casa, servos que tinham a sua cultura, que tinham o seu entendimento, armou eles como um batalhão, chamou alguns amigos e fizeram uma tropa e foram e lutaram, venceram lá os inimigos e trouxeram de volta as pessoas e todos os bens que haviam sido roubados. E o rei de Sodoma então disse a Abraão, me dê as almas, me dê as vidas, e a fazenda, quer dizer, os bens, fica para você. Abraão responde, levantei, é o verso 22, minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e juro que, desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas, eu enriqueci a Abraão. O que é isso, pastor? Nós temos que fazer, irmãos, o melhor que nós podemos, sempre. Sempre. Não é de vez em quando, é sempre. Claro que nem sempre conseguimos, mas pelo menos temos que tentar fazer o nosso melhor. Mas nunca querer o que é dos outros. Nunca. Nunca permita o seu coração ceder à inveja. Nunca permita o seu coração ceder ao desejo de se igualar a quem quer que seja. Não é preciso. Isso não tem a ver com gosto. Já expliquei isso aqui exaustivamente, mas eu sempre preciso voltar a explicar. Por exemplo, as irmãs. Você pode ver uma colega aí, uma irmã, com uma blusa, um vestido, uma saia, uma sandália, um sapato, que você achou muito bonito. E você perguntar, onde foi que você comprou? Eu achei tão lindo, queria um igual. Embora as mulheres detestem perceber alguém com a roupa igual a dela, mas é possível ter gostos parecidos, é possível. Nada de anormal nisso. Então você pode ver o gosto, uma bolsa, um brinco, um colar, seja lá o que for, um relógio, uma pulseira, e dizer, eu queria uma igual. E comprar um para você, porque você achou bonito. Qual a diferença disso para a inveja, pastor? A inveja, ela está sempre ligada a uma sensação de desgosto. Uma mistura também de raiva. É como se você não suportasse que aquela pessoa tivesse algo que você não tem. E você quer ter. É uma disputa de egos. Você está me entendendo? Então é diferente de gosto. Gosto você pode ter, inveja não tenha. Não queira nada do que é de ninguém, irmãos. Nada. Nada. Não deseje nada do que é do outro. Ainda que seja um parente, ainda que seja alguém de sangue, alguém muito próximo a você, mas se essa pessoa tem algo que você não tem, não deixe isso entrar no seu coração como inveja. Abraão disse, quero não, amigo. Vai ficar as pessoas e ficarão também os bens. Abraão disse, salvo o que os rapazes comeram, porque foram viajar não sei quantos quilômetros para guerrear e pegaram comida e comeram. Provavelmente as próprias pessoas deram. Ele falou, fora o que os rapazes comeram, os rapazes que eram servos dele, e fora o que os meus amigos vão querer, que eu não tenho nada com isso, mas eu mesmo
eu não vou pegar nem uma correia de sapato. Se fosse trazer para a nossa época, seria, não quero nem um cadastro. Nada seu. Para que você não diga um dia que foi você que me enriqueceu. É alguém que pensa, o que eu vou ter na minha vida, eu vou ter por esforço das minhas mãos. Eu não vou tomar nada que é de ninguém. Amém? Você entende isso? Em Gênesis 31. Eu vou pedir para você abrir esse eu vou pedir para você abrir. É muito importante que você marque na sua Bíblia. Gênesis 31, a partir do verso 38. Ajuda aí, obreiros. 31 ao 38. Capítulo 31, a partir do verso 38. Quem achou? Gênesis 31, a partir do verso 38, diz... Deixa eu localizar você. Agora, Jacó, ele está voltando para sua terra. Mas ele fugiu. De fato, ele não queria avisar o seu sogro, porque sabia que ele ia tentar impedir, ia tentar causar problema. Não é necessariamente uma fuga, porque ele não estava, de fato, devendo nada, mas no sentido de não avisou. Então, soa como uma fuga. E o sogro, então, quando soube que Jacó tinha fugido, ido embora, com as suas filhas, com seus netos, o sogro que também era patrão, né? E também era tio. Rapaz, que enrolo grande que Jacó arrumou. O tio era sogro e patrão ao mesmo tempo. Ele foi atrás e foi com muita gente. Foi com muita gente no intuito mesmo de pressionar Jacó, de constranger Jacó e talvez até fazer alguma coisa mais séria. E ele entra dentro da tenda e procura, ele estava procurando os ídolos dele. Não acha, a esposa tinha escondido. E Jacó só observando a cena. Depois que Labão não encontra nada, Jacó então deixa transparecer toda a sua revolta, a sua ira, e diz assim, olha, estes 20 anos, Gênesis 31, 38, estes 20 anos eu estive contigo. Quantos anos? 20. Irmão, trabalhar 20 anos com a mesma pessoa é dose. Se é um bom patrão, é maravilha. Se é um péssimo patrão, misericórdia. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram. Talvez você não perceba aqui o que Jacó está dizendo. Quem trabalha com animais sabe, irmãos, que principalmente rebanhos grandes, que é muito improvável que você impeça aborto dos animais por 20 anos. Significa que você vai ter que ter um cuidado redobrado, significa que você não vai poder deixar as cabras e ovelhas que estão prenhas soltas por muito tempo, para muito longe. Vai ter que ter um cuidado redobrado, uma atenção redobrada. Jacó está dizendo, cara, eu dei o meu máximo nesse trabalho. Por 20 anos, as ovelhas e as cabras não abortaram. E ele disse, e não comi os carneiros do teu rebanho. Por 20 anos, o cara trabalhava com rebanho, trabalhava com carneiro, mas não pegou nenhum para ele. Você está me entendendo? Você trabalha com o quê? Não pegue de lá nada. Por favor, diga para o seu irmão. Não pegue de lá nada. 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 É isso que nós estamos aprendendo agora. Eu já soube de pessoas que perderam seu emprego e foram mandados embora por justa causa, por coisas mínimas. Por exemplo, a pessoa pegar um resto de pelanca de carne, trabalhar açougue, eles limpam a carne. Só que nessa limpeza de carne, né, muitos açougueiros fazem o quê? Deixam um pouquinho, né? E bota ali que é o rejeito, é para descartar, mas na verdade ele não vai descartar. Ele vai levar para casa. E foram demitidos por causa disso. Gente que já foi demitido por causa de 1 litro de leite, trabalhando no supermercado, levando na bolsa.
Irmãos, vamos falar a verdade. Não importa a quantidade. Não importa. Se não é seu, não leve. Mas tem muito, pastor. Não leve. Se resguarde disso. Se você fazia, pare hoje. Um parafuso não leve, a não ser que você peça. Pedir não tem problema. Se você chegar para o dono e falar, olha, estou precisando de tal coisa aqui, você tem como dar um para mim? Mas se você não está pedindo, você está levando, como é o nome disso? Como é o nome disso? É não, é? É ou não é? É, irmãos. Às vezes nós nos enganamos, dizemos, não, é tão pouco. Lá tem tanto, lá tem, vai fazer nem falta. Não importa. Não leve. Saia de lá um dia se tiver que sair de cabeça erguida. Ninguém ter nada do que acusar você. Nada. Absolutamente nada. Amém? Ele está dizendo isso, eu não levei nada, não tirei nada, não comi nada. Não te trouxe o despedaçado, eu o quê? Pagava. O furtado de dia, o furtado de noite, eu pagava. Você requeria da minha mão. Eu não estava nem lá, mas requeria da minha mão, porque era minha responsabilidade. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Estava de sorte, você está vendo aí? Que de dia me consumia o calor, e de noite o frio, a geada, e o meu sono foi-se dos meus olhos. Quer dizer, você me pressionava tanto, você me cobrava tanto, que eu perdi até o sono, de tanta preocupação na minha cabeça. 20 anos. Quanto tempo você suportaria? Quanto tempo? O que tem Douglas, irmão? O que vocês estão olhando para ele? Senta ali, Douglas, senta. Sai daí, estão olhando para você, não sei porquê. Eu, hein? Só. El bigodão? Tá. Mas melhor olhar para ali. Tenho estado agora 20 anos na tua casa. 14 anos te servi por 2 filhas. Foram 14 anos de graça, sabe? Só para você não esquecer. Foram 14 anos sem receber salário nenhum, só para ter o direito de casar. O teu tá perto de você, tá? Olha aí para ele aí. Quantos anos esse caboclo trabalharia de graça por amor a ti? Pastor, não bota no estreito não. Eu boto. Eu boto. Quantos anos de graça? De graça. Porque trabalhar, não tenho dúvida que esse caboclo tem garra para trabalhar. Eu quero ver não receber. Qual é o ânimo que tem para trabalhar sem receber? Tá? Só por amor. Só chegar de noite, olhar para ela e dizer, tirando os espinhos dos pés e dizendo, é amor, é um amor. Vamos ver. E ele diz, 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tens mudado 10 vezes. 10 vezes o acordo foi quebrado, irmão. Não foi que Jacó concordou, não. O cara simplesmente chegar e dizer, não, Jacó, esse ano é outra coisa. E botava uma dificuldade, e Jacó só era vencedor porque tinha muita fé em Deus. Porque era muito injusto, tá me entendendo? Sim? Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaac não foram comigo, por certo me enviarias agora vazio. Quer dizer, se Deus não tivesse me abençoado, se dependesse de você, eu ia sair aqui de mãos abanando. Vazio. Deus atendeu a minha aflição e ao trabalho das minhas mãos e repreendeu-te ontem à noite. Porque Labão disse que Deus tinha aparecido para ele e tinha ordenado para ele não fazer nenhum mal a Jacó. Deus disse a Labão, não faça nem mal a ele não. Não se mete a besta com ele não. É meu servo. Amém? Eu digo que é o ser abençoado, irmãos. O ser abençoado não significa receber tudo só através de milagres, sem fazer nada. Tem gente que entendeu a fé errada, irmão. Tem gente que acha que esperar no Senhor, sabe como é?
Sabe como é, irmão? Tem gente que acha que é esperando o Senhor. É com a rede. É botar uma redinha e ficar lá. O louvor. Eu sou membro da minha igreja. Não, pastor, tenho fé em Deus. O que significa ter fé em Deus? Para você significa jogar tudo na mão dele e achar que ele vai fazer por você? Tem uma péssima notícia, irmão, para quem pensa isso. Deus não faz o que é para você fazer. Simples assim. O que é da sua alçada, o que você consegue fazer, Deus jamais fará. Mas pastor, eu estou precisando, não importa. Mas pastor, a minha necessidade é grande, pastor. Você está entendendo? Não. Eu preciso muito, não importa. Deus não vai fazer o que é para você fazer. Não entenda milagre de forma errada. Os milagres que aconteceram na Bíblia, irmãos, pode observar, foram geralmente após uma ação de fé. Teve que ter uma ação de alguém, o fazer alguma coisa. Então vinha o milagre. Porque o milagre é quando você não consegue. O milagre é quando as suas forças se esgotaram. Quando os inimigos são mais, quando o problema é maior, quando você não consegue, já tentou de todas as formas. Então Deus vem com um milagre em resposta à sua fé. Mas Deus não atende a desocupados. Eu vou falar uma coisa muito pesada, me perdoe se eu ofender alguém, eu não gosto de fazer isso, mas eu preciso falar. O nosso Deus não é Deus de vagabundos. Jesus disse isso muito claro, ele disse: o meu Pai trabalha até agora e eu também. A Bíblia diz: quem não trabalha, não coma. Diz para o teu irmão: viva de luz. Faça fotossíntese. A Bíblia manda trabalhar, irmãos. A Bíblia diz claramente: você vai comer do seu suor. Você tem que fazer sua parte. De novo, eu sempre classifico aqui para que não fique dúvidas. A dona de casa trabalha, tá, irmãos? Trabalha e trabalha muito. Para mim é o pior dos empregos que tem, é dona de casa. O trabalho nunca acaba e o patrão é chato. Não é? Não paga férias, não tem 13º, não tem feriado. Feriado é pior. Trabalha mais ainda. Tá me entendendo? Pousou. Mata aí os homens aí, irmão. Não é matar os homens, os homens matar o inseto. Tá na gravação, mas escutei mata os homens. O homem mata o inseto voando. Pronto, mataram. Acabou, né? Você tá me entendendo? Então você tem que fazer alguma coisa, irmãos. Note, Jacó foi muito abençoado. A gente viu semana passada o presente que Jacó enviou pro seu irmão. Quantas cabras eram? Quem lembra? Quantas cabras, irmãos? Quantas ovelhas, irmãos? Quer dizer que em uma semana vocês já esqueceram. Muito bom, muito bem. O que adianta estudar tanto e pregar tanto? Vocês nem lembram. Uma semana depois. Vão lembrar daqui pro culto, final do culto? Tá certo, acredito. Jacó foi muito abençoado. Tornou-se riquíssimo. Mas o preço pago foi altíssimo. Você está disposto a crescer? Me ouve aqui, irmãos. Você está disposto a crescer? Está disposto a progredir? Isso requer preço. Não ache que vai ser fácil. Deus vai me abençoar. O que é te abençoar, filho? Não, pastor, vai aparecer assim: 100 mil reais na minha conta. Você está confundindo o Senhor Deus com o gênio da lâmpada, não é não? Acho que você está confundindo as bolas aí, filho. Com Deus não é assim não. Com Deus você paga preço. Com Deus você prova que merece. Como assim prova que merece, pastor? Se o senhor já disse que a gente não merece salvação. Mas merecer chegar em um lugar, merecer alcançar uma vitória, você tem que pagar o preço. E muitas vezes é preço de sono. Os olhos querendo fechar e você... Eu até imagino vocês com os palitos de fósforo, igual os trapalhões naquela época,
Tem que ficar acordado, tem que trabalhar, tem que trabalhar. O corpo pedindo descanso, o corpo pedindo para dormir, sabe? Você já está fazendo hora extra, já. Mas é assim que se vence. Amém? Assim que se vence. Jacó não pegou nada do que era dele. Olha como é bom. Na hora que você é imprensado, na hora que você é colocado contra a parede, aí você fala assim, pode procurar aí. Abre a bolsa, tá aqui minha bolsa, pode abrir. Abre a carteira, tá aqui. Não vai ter nada seu nas minhas coisas, nada. Porque eu não pego nada de ninguém. Não quero nada de ninguém. Eu só quero conquistar o que eu consegui pelos meus esforços. Nesse meio tempo, Deus usa aí um irmão mais abonado que te dá uma bênção, que te abençoa. Amém? Isso pode acontecer. Deus vai te dar uma recompensa e alguém que te abençoa, isso pode acontecer. Mas você não pode viver disso. Não faz nada esperando que Deus mande o socorro. Que socorro, meu filho? Só sua irmã socorro. Não, filho. Você tem que fazer alguma coisa. Amém? Vamos avante? O terceiro é José. Em Gênesis 39, no verso 22 e 23. Você lembra? José foi vendido pelos irmãos. Foi para a casa de Potifar. Lá começou a trabalhar. Potifar observa que tudo que José faz dá certo. E ele percebe que não apenas dá certo, aquilo é abençoado. Está escrito. Potifar observou que tudo que José fazia, Deus abençoava. Ele começou a colocar mais na mão de José, mais na mão de José, mais coisa e mais coisa, até chegar o dia que Potifar não sabia de nada da casa. Nada. Que falta para comprar, que falta para pagar, nada. Era tudo com José. Porque Deus abençoava. Você lembra? A mulher de Potifar tentou seduzir o rapaz. Ela agarrou a ele de uma tal forma que as roupas ficaram nas mãos dela. O rapaz correu, ela acusou o rapaz de tentativa de abuso. José findou indo para a cadeia inocentemente. Aí já seria o suficiente para muita gente perder a fé. Uma injustiça. Não é fácil ser injustiçado, não é fácil você ser acusado de algo que você não fez. Não é fácil você passar por uma coisa que você tem certeza que você não tem culpa nenhuma. Mas José permaneceu confiando em Deus. E diz o texto que estando lá na cadeia, o carcereiro também percebeu que tudo que José fazia dava certo. Diz o texto. E o carcereiro mor entregou na mão de José o quê? Todos os presos que estavam na casa do cárcere. Todos, irmãos. Ele colocou José como chefe lá dentro. E ele, José, fazia tudo o que se fazia ali. Eu sempre friso aqui para lembrar que José não aproveitou a oportunidade de chefia, certo? Para ficar de boa, sem fazer nada. Não, ele fazia tudo o que os outros faziam. Isso é muito importante. Pessoas que crescem, mas mantêm um sentimento humilde, que não passam a tratar os outros com desdém, com soberba, com arrogância. Conhece alguém assim? Que cresceu um pouquinho já. Você nota na cara da pessoa. A irmã falou um dia desse para mim que eu gravei. Ela falou assim, cara de entojo. Eu guardei. Eu entendi que é cara de nojo, né? É isso mesmo? Cara de nojo. Você olha para a pessoa assim e fala, misericórdia. Só pisa no chão que é o jeito. Se pudesse, botar as pessoas assim em fileira para passar por cima. Só porque cresceu um pouquinho a mais. José não. Recebeu autoridade, mas continuou fazendo. Porque ele ganhava a autoridade através do respeito. Repete isso. Ganhar autoridade através do respeito e não do medo. Quando a autoridade ela é conquistada pelo respeito, normalmente as pessoas respeitam e amam. Quem você muito respeita, você finda amando. Tá me entendendo? E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor
estava com ele. E tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Pergunte para o teu irmão, como é possível alguém prosperar na cadeia? José não traficava, tá? Como é possível prosperar na cadeia? Como é possível? Como? É como se Deus dissesse, olha, não é o lugar. Para dessa desculpa de dizer, não, é porque aqui o lugar não é muito bom. Não é lugar não, meu filho. Eu nunca fui preso, mas eu imagino que não existe ambiente pior. Eu imagino que não deve existir, não, irmãos. Eu imagino que as pessoas não dormem aquele sono, né? Relaxante, para recobrar as forças. Eu acho que dorme com um olho aberto. Eu acho que só cochila. Porque brincou, não é? Deu ruim lá dentro. Como que pode isso, irmãos? Não é o lugar, querido. É você. Se você estiver lá, estiver com aliança com Deus, vai dar certo lá, porque você está lá. Não é o lugar. Deus está provando isso através de José. Não é o lugar, é você. Mas, se o lugar não te comporta, Deus prepara um lugar melhor. Você está me entendendo? Prepara um lugar melhor. Aconteceu com José? Ou ele permaneceu a vida inteira na cadeia? Sim? Não. Dali ele foi para onde? O palácio. Governante do palácio. Então observa. Ele começa na casa de Potifar. Tem um treino dele. Vai para o presídio. Aí é um intensivo. Quando chega no palácio, ele já tem toda a experiência necessária de administração, de grupo, de organização. Ele já ouviu tudo o que é de podre das pessoas. Então ele sabe onde deve pisar, sabe em quem deve confiar, sabe como deve fazer as coisas. Então façam. Amém? Porque o Senhor vai prosperar, vai te abençoar em nome de Jesus. Vamos ao último texto, irmãos. Em 1 Samuel, capítulo 16. Esse é um texto que eu repito muito, falo muito sobre ele porque eu sou apaixonado por ele. 1 Samuel 16, 18 diz: quando Saul estava endemoniado, você lembra? E os conselheiros disseram ao rei Saul: Saul, rapaz, você está endemoniado, o Espírito do Senhor se afastou de você, você está meio perturbado. Arranje pelo menos, rapaz, uma pessoa para tocar um negócio bonito aí para ver se você se acalma. Parece que você fica melhor. E quando disseram isso, o rei Saul disse: então saiam, procure alguém que toque bem. No momento que o rei dá essa ordem, um dos servos, que infelizmente as minhas pesquisas, os meus estudos, não me deixam concluir quem era essa pessoa maravilhosa. Quem foi essa pessoa que falou de Davi tão imediatamente? A única conclusão que eu chego é que era alguém que possivelmente conhecia Davi de outras épocas. Por quê, pastor? Porque ele disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé, então conhecia a família, o belemita, sabe tocar, é valente, é animoso, tem valor, é um cara pra cima, é homem de guerra. Como é que ele sabe que Davi tem coragem para lutar? Provavelmente alguém conhecia a rotina de Davi. Talvez um parente, talvez alguém de Belém. Não sabemos. Mas o que sabemos é que ele descreve Davi de uma forma minuciosa. É sisudo em palavras, de gentil presença. O Senhor é com ele. Até a aliança de Deus com Davi, de Davi com Deus, é citado. Eu queria que você guardasse uma coisa, se você puder, escreva. Alguém que está vendo o seu esforço contará sobre você a quem pode te promover.
Você entendeu? Alguém que está vendo o seu esforço contará sobre você a quem pode te abençoar, quem pode te promover. Então continue fazendo. Não faça apenas na frente das pessoas. Continue fazendo, faça o melhor. Seja fiel no que você faz. Quem é empregado, funcionário? Levanta a mão, funcionários. Chegue no horário. Chegue antes do horário. Não dê trabalho. Não seja aquela pessoa geradora de problemas. Existem questionamentos que são seus, só seus, que não deveriam ser feitos para a empresa. São só seus. Discordância sua, pensamentos seus. Mas existem questionamentos que não são seus. Eles estão em você, mas são para a melhoria de todo o ambiente. Façam. Pastor, o senhor disse para não fazer, depois disse para fazer. Porque existe diferença. Existe coisa que você não concorda, porque não bate com você. Porque na sua preferência é de outra maneira. Mas funciona daquele jeito, funciona muito bem. Então se funciona muito bem, a sua discordância é só sua. Mas existem coisas que estão erradas e que se você desse uma contribuição, melhoraria todo o ambiente. Então se você puder, faça. Não faça no sentido de tem que ser do meu jeito, se não fizer eu vou me embora. Isso é uma ação muito radical, isso pode ser perigoso para você. Mas continue fazendo. Mesmo que aparentemente ninguém esteja recompensando, mesmo que aparentemente ninguém esteja vendo, vá fazendo. Porque uma hora dessa, quando você precisar, alguém vai falar de você, vai falar das suas habilidades, para quem pode te promover, para quem pode te abrir portas. Então continue fazendo o seu melhor. Sabe, aquele velho clichê que diz que a tua reputação te precede. Antes de você chegar lá, as pessoas já ouvirão falar de você. Olha, fulano faz bem. Aí pode ter certeza, pode estar na mão do fulano, fulano faz bem. Fulano dá conta, porque quando pega para fazer, faz. Faça bem feito. Não olhe o lugar, não olhe as injustiças. Até mesmo se pareça uma prisão para você. Faça o melhor que pode. Porque Deus vai ver. Deus vai ver. E se tem alguém vindo com sede na sua vida, Deus vai agir como agiu na vida de Jacó. Deus não vai deixar. Ele vai olhar o seu coração, ele vai olhar a sua vida e ver se você está certo ou não. E se você estiver certo, se você estiver agindo corretamente, o Deus da justiça vai agir na sua vida. Você está me entendendo? Quem entendeu? Então faça o seu melhor sempre. Vamos aplaudir o Senhor.